Essa digníssima que eu vou apresentar para os senhores hoje fez uma falsa acusação contra o marido, uma bombeira, uma mulher que de uma certa forma tem até uma instrução, mãe de família, com filhos, do Rio de Janeiro. Fez uma falsa acusação e lá foi, né? Como sempre, a palavra da mulher é o suficiente, basta. Foram lá e pegaram o camarada. Levaram o camarada para poder ver o sol nascer quadrado. Se não tivesse sido filmado, vou mostrar para vocês aqui em primeira mão, para você poder entender qual é a gravidade das falsas acusações do Brasil, o que é que nós homens estamos passando. Estou falando de bons homens, não estou falando daqueles que cometem algum tipo de atrocidade, de crime, esses que respondam mediante o rigor da lei, mas falsas acusações acontecem no Brasil de forma escancarada e ninguém faz nada. E quero desde já parabenizar a delegada desse caso. É um caso à parte, mas parabenizar porque se aprofundou, usou a coerência para poder ouvir e descobriu onde de fato estava a verdade nessa acusação. Que sirva também aí de exemplo para outras delegadas, delegados que geralmente tomam a frente quando existe uma acusação contra um suposto homem. Vou colocar aqui para os senhores poderem acompanhar de perto. Deixa seu comentário de forma respeitosa aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? A bombeira civil Joana Castro Alves da Silva de Albuquerque, de 42 anos, foi presa nesta quarta-feira por agentes da Delegacia da Mulher de Nova Iguaçu. As investigações apontam que Joana criou uma história para incriminar o marido. A bombeira civil procurou a polícia para denunciar o marido. Segundo os agentes, ela contou que vinha sofrendo agressões e estupros por parte do companheiro e que chegou a ser mantida em cárcere privado. Os policiais então foram às ruas, localizaram e prenderam o homem. Ela chegou, falou que ela destruiu uma porta e conseguiu escapar do companheiro. Imediatamente a equipe se mobilizou e foi até lá prendê-lo. Chegando lá, realmente a casa estava toda quebrada, o que causou um pouco de estranheza, porque não era só a porta da frente. E nós prendemos o autor. Fomos todos para a delegacia, mas aí a família veio junto, os filhos vieram junto e nós vimos que a história não era bem essa. Este vídeo gravado por um dos filhos do casal mostra Joana em surto. Ela tenta abrir a mangueira do gás que sai do forno da cozinha, quando é impedida pelo filho e cai no corredor. Joana teria quebrado os vidros da porta de casa, além de ter causado mais estragos no imóvel. E uma informação que a polícia teve através da filha dela foi a seguinte: como ela queria se relacionar com outra pessoa, ela com uma amiga conversando, a amiga estava aconselhando ela a irritar ele, fazer com que ele a agredisse ou cometesse algum tipo de crime, para que a polícia prendesse e ele fosse retirado da casa. O depoimento dos filhos foi fundamental para inocentar o pai. A filha menor disse que Joana é que era uma pessoa agressiva. Realmente ela nos mostrou fotos de lesões que a própria mãe, fez nela. Realmente uma pessoa agressiva, descontrolada. Joana acabou presa em flagrante e foi levada para a delegacia. Ela respondeu por denunciação caluniosa. É um crime muito grave, porque atinge não só a ele que ia ficar preso, mas toda a justiça. Esfaqueia a Lei Maria da Penha, que é uma lei tão importante, que as vítimas precisam tantos casos de feminicídio, então nós não podemos lidar com mentira. Uma mentira desacredita várias mulheres. É isso aí. Então você vê, ela simplesmente foi na delegacia, fez uma falsa acusação contra o marido, porque já se relacionava com um outro camarada, e ainda com um conselho de uma amiga. Ao invés de buscar sair do relacionamento, deixa o cara pra lá, segue tua vida, mas não, queria a casa.
Porque fazendo uma falsa acusação, e a maioria sabe disso, faz uma falsa acusação, o cara é obrigado a ter que sair da casa e ali fica a digníssima com tudo que tem dentro da casa, fazendo o que bem entender, o que bem quiser. Fez falsa acusação de agressão, de estupro, que aí entra também já o estupro marital. Pena ainda aumenta sobre o cara, dependendo da situação, vai de 6 a 10 anos. Nesse caso aqui, como ela estava dizendo que sofreu algumas agressões, vai de 6 a 12, se ficar comprovado ali que a mulher ela sofreu alguma agressão física, vai de 6 a 12 anos em relação ao estupro marital. Então, agressão física, agressão psicológica, fez uma falsa acusação. Se os filhos não tivessem o bom senso, não fossem pessoas coerentes, não tivessem ali filmado, né, não entendesse realmente, fosse a favor da mãe e ao invés do pai, o homem inocente ele seria condenado, como foi muito bem pontuado pela delegada. A sorte desse homem, nem todo homem tem essa sorte, mas a sorte desse homem que nós vimos nesse vídeo foi que o filho foi lá e filmou e diante ali da delegada apresentou as provas. Tendo as provas em mãos, a delegada viu de fato o que estava acontecendo. Mas essa delegada ela tá de parabéns porque ela parou, ela investigou. Nem toda delegada faz isso, nem todo delegado que está envolvido em alguma acusação, a gente sabe, já coloquei advogadas falando sobre isso, né? A omissão, infelizmente, do Estado em relação a falsas acusações tem deixado a desejar. Temos profissionais competentes, bons, mas é uma minoria. Infelizmente, mediante a quantidade de falsas acusações, já apresentado aqui no canal, inclusive por uma juíza, onde apresentou que 80% das acusações no Brasil, se tratando de digníssimas para com homens de agressão, são falsas. São falsas. Isso fez com que se levantasse uma bandeira para que fizesse, né, uma filtragem sobre as acusações, porque depois que o cara ele passa por uma situação dessa, você vê que ele já ia ser preso. E nesse processo, se não tem nada que comprove que esse cara é inocente, além de ele ser preso, já acabou com a honra do cara, a integridade, ficou mal visto perante a sociedade e esse cara nunca mais se levanta na vida. Então, senhores, muito cuidado com o perfil de digníssima com quem os senhores estão se envolvendo, para que você não entre em uma arapuca como essa. Agora, o que a gente observa nessa história aqui também é que você percebe que a mulher ela já tem um certo ali desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele não foi agora, ele não começou agora. Não é depois que já se teve os filhos que ela começou a ter esse comportamento. Você pode ter certeza disso. As pessoas emitem sinais de quem elas são. Então, por isso que eu bato muito com você aqui no canal, que no primeiro sinal de anomalia comportamental, que você caia fora dessa situação. Que você, meta o pé, meu camarada. Porque você ficar em um relacionamento como esse, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com esse camarada aí. Você vai se envolvendo. Muitas vezes você está num relacionamento onde ele já é complicado, conturbado, mas até então você não construiu nada com essa pessoa, você não tem filhos com essa pessoa. E com o passar do tempo, a situação ela tende a se agravar. E aí você tem filho, você quem sabe vai morar com a pessoa, constrói algumas coisas com essa pessoa e depois essa pessoa que já deu sinal lá atrás que é problemática, ela pode ter esse tipo de comportamento e arrumar uma arapuca para você. E aí se torna mais complicada a situação, porque até então não se tinha filhos, passa a ter filhos, o que fica mais complicado. E a sorte desse homem foi realmente o filho que foi lá e filmou, já sabendo quem era a mãe. Então fica muito ligado para que você não entre em uma arapuca como essa. Quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Deixa seu comentário aqui abaixo na descrição do vídeo. Clica no sininho em todas para receber todas as notificações sempre que eu postar um novo conteúdo por aqui. Acesse o site direitodeshomens.com.br. Ao acessar o site, você vai ver um botão onde você clicando, você vai ser redirecionado para um grupo no Telegram, chamado também Direito
dos homens, onde você pode dar sua sugestão para gravação, contar sua experiência, uma história de alguém que você conhece ou até sua, para que eu traga como conteúdo aqui para o canal. Vou me despedindo de você como sempre, deixando meu abraço carinhoso e eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço.